Graça e paz, meus queridos, como vocês estão? Ó, o Pastor Raul com mais um review para vocês. Hoje eu trago uma obra do nosso querido e renomado teólogo John Gill, ou Doutor Gill para os amigos. Um homem que desde cedo ele tinha o chamado, ele entendia que tinha o chamado para teologia. Olha que coisa magnífica. E ele tentou entrar para a escola de teologia desde muito novo, mas por ser muito novinho, os doutores, os professores torciam o nariz e não aceitavam com que ele fosse aceito no curso teológico. Inclusive, ele recebeu o grau de doutor, por isso que o chamam de Doutor Gill, graças à produção de uma obra magnífica que ele escreveu, que é o Comentário do Novo Testamento. Ele escreveu o comentário de toda a Bíblia, tanto do Novo Testamento quanto do Antigo Testamento. E ele tinha como característica o quê? De dar várias interpretações para o mesmo tema. Então isso faz alguns muito críticos de John Gill por causa disso, porque falam que ele não era o teólogo mais claro na explicação, quando na realidade ele demonstrava sua clareza a mostrar a maioria das interpretações possíveis para um texto. E isso é de uma valia extraordinária. E é um material desse homem, de um homem nesse naipe, um grande homem de Deus, preocupado com a exatidão das escrituras, que foi em muito tempo da vida dele, durante muito tempo ele estudou sozinho as mais diversas disciplinas, entendeu? E nos brinda com uma coleção de comentários bíblicos magníficos. Hoje nós vamos conhecer essa maravilha aqui que a editora Pencal lança. Vocês sabem que a editora Pencal ela tem um compromisso muito grande do quê? De trazer boa literatura a um preço baixo. Então ali você não vai encontrar aquele papel amarelo, pergaminho, com aquela capa dura ou com aquela capa de cor. Não. Você vai encontrar um livro bem encadernado, que vai resistir às intempéries e que vai te trazer de uma maneira simples o conteúdo. Ponto. O importante para eles é trazer o conteúdo para vocês. Certo? E é isso que nós vamos ver hoje. Hoje nós vamos ver uma dessas obras. O comentário de Marcos do Dr. Gill ou de John Gill. Que você está vendo, comentário bíblico de Marcos, versículo por versículo, John Gill, editora Pencal. Tudo em livros, livros para todos. O slogan caracteriza bem a missão deles para vocês. É um livro simples, ele não tem nem a orelha aqui. O que vale nos livros da Pencal é o conteúdo. Então a folha de rosto simples, agora a folha de rosto. Ficha catalográfica, olha, 2022, Livrarias Família Cristã. Para quem não sabe, Pencal é o sobrenome do proprietário da Livraria Família Cristã. Esses livros são editados pela Livraria Família Cristã. Autor John Gill, direção Rebeca Lousada, etc. Ficha catalográfica, Evangelho de Marcos, comentários. Aqui, Cristianismo, Sermões, título. E é um material bem simples. Simples no sentido de divisão, tá? Então, introdução a Marcos, a gente tem na página 7. Já está aqui, ó. Comentário bíblico de Marcos, capítulo 1, introdução a Marcos. Isso daqui é o que Gill escreveu a respeito do livro de Marcos. Ele não se estendeu tanto a respeito da autoria, data, esses pontos. Não, ele se debruçou sobre o texto. John Gill, ele vai ser comparado à forma de escrita. Você está vendo? Se você parar para ver aqui, ó, nós temos até a margem aqui, ó, é uma margem de 8 milímetros, de 7 milímetros, 7,5 milímetros. Ou seja, é um material assim que tem uma diagramação mais simples, tá bom? Então, vai comparar ele aos comentários Matthew Henry. Por quê? Porque é o estilo da época, onde se escrevia sobre a passagem direto como um texto corrido. Muitos acham o comentário Matthew Henry cansativo, por quê? Porque tá tudo junto. Então é o que vai acontecer aqui. Então você não vai ver quadros como, por exemplo, nós vimos ainda no primeiro review desse mês, a gente viu o comentário de Filipenses da Vida Nova, lembra? Nós vimos que nós tínhamos o que? As divisões bem especificadas, uma explicação geral, aí a passagem. Não, esse material não é aqui, ele já vai tratar do texto e te explicar o texto verso a verso, ponto.
É esse o objetivo desse material, tá bom? Para você te pegar, por exemplo, ó, introdução a Marcos, ó, não dá nem uma página inteira a introdução. Não é essa a ideia. Você quer introdução? Você pega uma introdução ao Novo Testamento, pega um manual bíblico ou até mesmo uma Bíblia de estudo, beleza, tá lá a tua introdução ao livro. É assim que esse comentário trabalha, é assim que ele raciocina. Este é o título do livro, cujo tema é o Evangelho, um relato alegre do ministério, milagres, ações e sofrimentos de Cristo. O escritor não foi um dos 12 apóstolos, mas um evangelista, o mesmo que João Marcos ou João, cujo sobrenome era Marcos. João era o seu nome hebraico e Marcos seu nome gentil, Atos 12:12. Era filho da irmã de Barnabé, Colossenses 4:10. O nome de sua mãe sendo Maria, Atos 12:12. O apóstolo Pedro o chama de filho, 1 Pedro 5:13. Se for o mesmo, acredita-se que ele tenha escrito o seu evangelho para ele e por sua ordem. De quem? De Pedro, por quem também foi depois examinado e aprovado. É tido como escrito originalmente em latim ou na língua romana, como é apontado nas versões árabes e persas no início, e na versão siríaca no final. Mas disso não há mais evidências, como também não há de Mateus escrevendo seu evangelho em hebraico. A antiga cópia latina é uma versão do grego, sendo o original mais provavelmente escrito em grego, como o restante do Novo Testamento. Capítulo 1. No princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Não que o Evangelho comece a ser pregado nessa época, pois foi pregado por Isaías e outros profetas antes. E muito antes disso foi pregado a Abraão. Sim, foi pregado desde os tempos de nossos primeiros pais, no Jardim do Éden. E é, de fato, aquele mistério que estava escondido em Deus antes da criação do mundo, sendo ordenado antes disso para a glória dos santos. Mas o sentido é que esta narrativa que Marcos estava prestes a escrever começou com o ministério de João Batista e de Cristo, que era o do Evangelho, e o começo de sua dispensação, em distinção legal. A lei e os profetas foram até João, cessaram e terminaram nele. Quando o Jab Maui, o mundo vindouro, então, aqui faz falta a palavra na língua original, escrita mesmo com o alfabeto grego, na linguagem grega. O reino de Deus ou estado do evangelho aconteceu. O desígnio deste evangelista não deve dar conta da genealogia de Cristo, de sua concepção e nascimento, do que aconteceu em sua infância, ou de quaisquer ações e palavras dele, desde então até a sua aparição em Israel. Olha só, tudo isso daqui é do 1:1. Aqui, do início da metade quase da página 7 até a página 8 inteira. Como está escrito nos profetas, Malaquias e Isaías, para passagens de ambos segue, embora as versões da Vulgata Latina, Siríaca e Persa digam, como está escrito no profeta Isaías, e assim é em algumas cópias gregas, mas a primeira parece ser a melhor leitura, já que os dois profetas são citados, e Isaías é o último, concordando as versões árabe e etíope e o maior número de cópias gregas. Tudo isso aqui é o que esse homem escreveu. A voz do que clama no deserto, apareceu João batizando no deserto, e João andava vestido de pelos de camelo. Esta é uma descrição de João por suas roupas, veja Guion em Mateus 3:4, ao qual pode ser acrescentado que era comum para os penitentes, homens de vida austera e da primeira classe de santidade e religião, viver em desertos, passar mal e usar vestuário grosseiro. Menção é feita de um homem que é chamado tal, porque ele usava uma vestimenta de pelo de cabra, que cortava sua carne para que pudesse fazer expiação por ele, pois era um penitente com um cinto ou pele em torno de seus lombos, um de couro, como em Mateus 3:4, não de ouro, como o sumo sacerdote usava, embora os judeus chamem João de sumo sacerdote. Ele era de fato de herança sacerdotal, seu pai era sacerdote, mas ele não usava um cinto sacerdotal, nem nenhuma das vestes do sacerdote, e comeu gafanhotos e mel silvestre.
A versão etíope traduz mel de abelhas da terra. Na Etiópia havia uma espécie de abelhas pouco maiores que moscas e sem ferrão, que tinham suas colmeias na terra, onde produziam mel de cor branca, muito agradável e saudável. E isso é pensado pelos etíopes para ser o mel que João comeu. Mas então deve ter havido o mesmo na Judéia, o que não aparece. Tá? Ó, e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu. De onde parece que João era pregador de Jesus Cristo, da dignidade de sua pessoa, da excelência de seu ofício e da natureza e importância de seu trabalho, do qual eu não sou digno de desatar-lhe a correia da sandália. João 1,27. Expressando a grande veneração que tinha por ele e o grande senso que tinha de sua própria indignidade, de se preocupar com o serviço mais baixo e mesquinho da vida para ele, e que ele estava longe de ser digno de grande honra que lhe foi prestada para ser seu mensageiro e precursor. Veja Guio em Mateus 3,11. Olha só, pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte, nos colocando em nosso lugar. Aqui ele está ensinando isso. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Isso foi dito às pessoas batizadas, em parte, para tirar sua dependência dele de seu batismo, e em parte para direcionar seus pontos de vista para Cristo, de quem os dons e graças do Espírito são os únicos. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Veja Guio em Mateus 3,11. Uma cópia acrescenta: e com fogo. Um escritor judeu diz: o santo e abençoado Deus batiza com fogo. E os sábios entenderão Rabino Menachem em Levítico 8, Apud Ainsworth em Gênesis 17:12. Muita coisa aqui ficaria melhor numa nota, mas lembre-se, é uma publicação simples, para que você venha aprender o Evangelho de Cristo. E aconteceu naqueles dias, enquanto João estava pregando e batizando no deserto, e havia grandes multidões acorrendo-lhe para ver sua pessoa, ouvir sua doutrina e ser batizado por ele. Jesus veio de Nazaré da Galiléia, lugar onde foi criado, viveu e habitou desde a infância até hoje, e foi batizado por João no Jordão, sendo a razão de sua vinda a Nazaré para ele. Veja Mateus 3,13. Em alguns versículos a seguir é feito o relato do que aconteceu entre Cristo e João nessa ocasião. E logo que saiu da água, 1,10, 1,11, e ouviu-se uma voz dos céus. E logo o Espírito impeliu. Olha que legal. E ouviu-se uma voz dos céus, o que os judeus chamam de bate-call, dizendo: tu és o meu filho amado em quem me comprazo. Está em Mateus: este é o meu filho amado, 3,17. Como se as palavras fossem ditas a outros, a João, o administrador de seu batismo, e para aqueles que eram espectadores, dirigindo-as a Cristo, sobre quem o Espírito agora desceu, e testificando a eles quão grande pessoa ele era, quão quase relacionado a Deus quanto era o objeto de seu amor, e que prazer e deleite sentia nele. Mas aqui elas são entregues como a um endereço imediato ao próprio Jesus. Tu és meu filho amado, Lucas 4:22. Cristo, como ele era filho unigênito de Deus desde a eternidade, então sua filiação foi reconhecida e declarada, e ele desde cedo. Salmos 2:7. Esta, portanto, não foi a primeira vez, nem foi a primeira por causa dele, que isso foi dito a ele, mas também por causa daqueles que estavam por perto. Pode-se observar que ele não é apenas chamado de seu filho, amado filho, o que pode ser necessário dizer a ele, em seu estado de humilhação, enquanto ele estava obedecendo à vontade de Deus e cumprindo toda a justiça. E quando ele estava prestes a ser, como logo depois disso foi, tentado por Satanás no deserto, por quem sua filiação foi questionada, agora essas palavras sendo dirigidas a Cristo mostram que as primeiras são faladas dele e aplicáveis a ele, assim como João. Veja Guio em Mateus 3,17. Então, pessoal, essa é a estrutura desse comentário. É um comentário verso a verso que vai comentar cada trecho, cada versículo, cada parte. Entendeu? Como se fossem notas de estudo de uma Bíblia de estudo. Então é um material que eu indico para vocês? Indico. Ele seria interessante como um comentário de consulta rápida, tá? Eu acho que uma Bíblia de estudo do John Gill seria muito legal para a gente.
embora esses comentários não deixem nada, né? Nós não sentimos falta nenhuma, é só você pegar a tua Bíblia, né, e utilizar junto com esse material. No final, ele não tem bibliografia nem nada, por quê? Porque trata-se de um material de um teólogo do ano de 1700 e Guaraná de rolha. É muito tempo. Então, pessoal, se você quer encontrar o link para comprar esse e outros materiais, vem para o nosso grupo de ofertas no WhatsApp e no Telegram. Lá, todos os dias, a gente manda ótimos materiais para vocês, indicação desse e de outros materiais bíblicos que vão te ajudar muito na construção da tua biblioteca cristã. Então clica, o link está aqui tá no nosso Linktree. Ou você tem um QR Code aqui na tela, você lendo lá você tem todos os nossos cursos, o grupo do Telegram, o grupo do WhatsApp de indicação, tem a nossa formação completa em teologia, nosso curso de teologia que vai do básico ao avançado, para que você tenha discernimento se esse tipo de material é bom para você. Eu recomendo porque eu estou usando muito ele no meu dia a dia do estudo. E tem alguns pormenores que ele traz para a gente. Por quê? Porque ele não é o material mais exaustivo do mundo. Ele é até bem conciso. Mas o que ele faz? O que ele tem de diferente? Ele palpa toda a obra. Ele te ajuda de uma maneira rápida com relação àquela passagem. Ele te dá o escopo básico daquela passagem e depois você pode ir para publicações mais difíceis. E aí você pode ir para publicações mais exaustivas, mais explicadas, mais pormenorizadas. Tá bem? Então o que seria isso? Isso daqui seria o teu comentário bíblico como ponto de partida para os teus estudos. Tá bom? Por quê? Porque, pessoal, às vezes nós vamos direto para comentários mais estruturados, mais exaustivos e acaba se perdendo em tanta informação. E é isso que esse material se torna um coringa na tua manga. Por quê? Porque esse material aqui, ele vai te dar aquele escopo inicial e aí você vai poder desenvolver esse assunto por si mesmo. Tá bom? Então, se eu recomendo? Recomendo. Comentário Bíblico de Marcos, do John Gill, da editora Pencal. Graças a Deus, a Pencal está trazendo ótimos materiais para a gente em termos teológicos. Então, espero que vocês tenham gostado desse review curtinho, mas que vale a pena, tá bom? Que vale muito a pena para você. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima, até a semana que vem.